Boa tarde. Agora são 15 horas e 28 minutos. Estou vendo aqui no meu relógio, tenho dois relógios aqui, esse que está aparecendo aí na tela. Hoje é sexta-feira, 4 de julho de 2025. E eu também estou com o relógio aqui, está exatamente marcando esse horário mesmo, 3h28. No caso, 15h28, né? 3 horas e 28 minutos, porque eu estou aqui no hemisfério sul. E aqui está marcando esse horário. Bom, eu vou aqui rapidamente, deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Tá. Eu vou olhar aqui, deixa eu ver o que eu vou olhar aqui agora. Vou olhar uma conta que eu tenho aqui, notícias, vamos ver as notícias que a Globo me mostra. Vamos abrir a Globo primeiro, que é o jornal. Vamos ver quais são as notícias que a Globo está colocando aqui hoje. Lula, se acontecer o que estou pensando, o Brasil vai ter o primeiro presidente eleito 4 vezes. No Rio de Janeiro, aliás, no Rio, o presidente diz que tem gente que pensa que seu governo acabou. E faz aceno ao Congresso. Sou grato. Moraes mantém IOF sem aumento e convoca conciliação entre o governo e o Congresso. Vamos ver essa notícia aqui. Essa notícia é uma notícia muito importante, é a notícia mais importante de hoje, 4 de julho. Notícia-chave para a gente entender a situação do Brasil. Então, esse homem aqui, esse senhor que está aparecendo aqui na tela, senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Esta foto é de Felipe Sampaio, ela foi tirada dia 25/6/2025, esse ano. Então, esta é uma foto atualizada, né? Então, aqui mostra que hoje, aqui é o dia 4, aqui é que não dá para selecionar. Mas, tá vendo? Há uma hora atrás. Ou seja, no caso, aqui tá atualizado, né? Deixa eu atualizar. Foi atualizado há uma hora atrás, então, foi atualizado às 2h30. Agora são 3h30, exatamente. Então, o senhor Alexandre de Moraes, diz que vai manter o IOF sem aumento, conforme o Congresso decidiu. E o Lula, então, decreto, né, que o Lula mandou para o Congresso, teve esse veto confirmado. Vou ler aqui rapidamente essa notícia, bem rapidamente, claro, não vou ler toda, porque é bem grande, olha, veja que é grande, se eu for ler toda aqui, o vídeo acaba e eu fico lendo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, manteve decisão publicada nesta sexta-feira, hoje, né, o imposto sobre operações financeiras, IOF, sem o aumento que havia sido decidido pelo governo em decreto. Após a determinação, a bolsa inverteu o cenário e passou a subir. O despacho do magistrado determina que sejam suspensos o decreto do Executivo e também o projeto aprovado pelo Congresso que havia revogado a medida da gestão Lula. Com a decisão, fica mantido o estágio atual em que as alíquotas do IOF permanecem as anteriores à elevação do tributo. O ministro ainda designou a audiência de conciliação a ser realizada no próximo dia 15 entre as presidências da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e as demais partes do processo. Após a audiência, ele vai analisar a manutenção ou não da decisão, que é liminar, ou seja, tem caráter provisório e será analisada pelo plenário em data ainda não marcada. Segundo Moraes, o vai e vem do IOF causou um indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo. O ministro pontuou que o decreto presidencial que modifica a alíquota do IOF está dentro do campo discricionário do presidente da República, desde que se atenha às limitações advindas da legislação infrainstitucional. Deixa eu tentar decodificar aqui para você, porque os senhores do STF, eles têm uma linguagem, é uma língua, quase uma língua paralela, é quase um dialeto, né? Mas a gente tem que respeitar, obviamente, é um dialeto importante, né? Então, nesse dialeto deles, né, eles falam as coisas no o pessoal chama de juridiquês, né? Mas vamos ver, o que isso que significa, né? O Supremo Tribunal Federal recebeu
foi provocado, né? Porque afinal de contas é um poder judiciário. O poder judiciário não pode interferir nos outros poderes, a não ser que ele seja, entre aspas, provocado, ou seja, a justiça, ela só vai se posicionar, a justiça no caso, magistrados e qualquer tipo de instância, eles só vão se pronunciar se eles forem, entre aspas, provocados, ou seja, se você entrar com processo, seja você pessoa física, pessoa jurídica, seja o Ministério Público, enfim, seja a polícia, seja qualquer agente público que entre na justiça com alguma demanda, então aí eles vão responder. Então, o Supremo Tribunal Federal, como órgão de justiça superior, eles julgam causas superiores relacionadas às instituições maiores do país, né? Especificamente o Congresso, o Executivo, o Legislativo, também situações relacionadas ao Judiciário em instâncias menores, eles decidem. Por isso é o Supremo Tribunal Federal. Bom, e estava tendo uma polêmica, né? Entre aspas, estava tendo uma polêmica sobre esta situação do IOF. É um imposto sobre operações financeiras. Esse imposto, segundo decisão do Executivo, né? Segundo o decreto do Executivo, esse imposto deveria aumentar para poder a máquina, né, do governo funcionar. E aí, só que o Congresso Federal vetou essa medida, né, de aumento do IOF, o que causou um certo inconformismo, né, uma não aceitação da parte do Executivo, no caso do governo Lula, que então pediu para o Supremo Tribunal Federal analisar quem estava certo, se era o Executivo ou o Judiciário, se era o Executivo que pediu o aumento de IOF, ou se era o Legislativo que vetou o aumento do IOF. Bom, aí o senhor ministro Alexandre de Moraes decidiu da seguinte forma, ele decidiu hoje, né? Ele decidiu manter o imposto sem aumento, ou seja, ele manteve a decisão do Congresso, que foi aprovado pelo Congresso. E ele respondeu da seguinte forma, que foi a parte do juridiquês que eu li, né? Ele disse que o IOF, né, que é o imposto, está dentro do campo discricionário do presidente da República. O que significa isso? Que é o campo discricionário. Discricionário é a decisão, né? O Poder Executivo, ele, que é encabeçado pelo presidente da República, mas tem outros participantes, ministros, os governadores, os prefeitos, são todos participantes do poder do Executivo, a nível federal, estadual e municipal. Pois muito bem. O IOF é um imposto. E esse imposto, ele é decidido pelo Executivo, no caso, na Presidência da República, né? Então, é uma decisão discricionária, ou seja, é uma decisão livre, entre aspas, né, do Executivo. O Executivo pode decidir sobre essa matéria. É competência constitucional do Executivo fazer isso. Pois muito bem. Aí ele coloca, desde que... Então, o presidente da República, ele tem liberdade, entre aspas, discricionária, ou seja, ele tem liberdade administrativa para mexer na alíquota do IOF, porque é uma competência do Executivo cobrar impostos, né? Enfim, tem lá, inclusive na Constituição Federal, na parte que fala de impostos, taxas, etc., tem lá as discriminações dizendo o que cada ente da federação e cada parte da máquina administrativa pode cobrar. E aí, contudo, tem um ressalvo, né? Tem um desde que. Esse desde que indica que ele pode fazer essa alteração, mas dentro das limitações advindas da legislação infraconstitucional. Ou seja, dentro da Constituição diz que o presidente da República tem poder para mudar o IOF. Mas existem outras legislações que são utilizadas no Brasil, além da Constituição, que é o que ele chama de legislação infraconstitucional. São legislações que estão abaixo da Constituição, ou seja, a Constituição é superior em termos de norma, porém, essas outras legislações, elas são aplicáveis neste caso, como limitador do poder, no caso desse poder discricionário que o presidente da República exerce.
Então, os três poderes, eles têm autonomia administrativa, eles têm poderes, né, que são delegados pela Constituição, só que eles têm limites. Esses limites são dados não só pela Constituição, mas também por outras legislações que estabelecem esses limites. Então, o Moraes utilizou essas legislações. Outras, né, como as legislações que estabelecem regras específicas para o funcionamento dos três poderes, né, tanto no Congresso quanto no Executivo, existem legislações, existem regimentos, existem normas, enfim, que essa legislação que está abaixo da Constituição, mas que delimita até onde a liberdade discricionária do presidente ou dos governadores ou dos prefeitos pode ir. Porque senão o executivo teria um poder ilimitado, isso se configuraria, entre aspas, uma ditadura do executivo, né? Assim também o legislativo, se ele não tivesse os limites também colocados, ele também se tornaria um poder autoritário, e semelhantemente o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Bom, aí ele continua aqui, né? Não há dúvidas, portanto, que a Constituição Federal outorgou diretamente ao chefe do Poder Executivo um campo de atuação com margem de discricionariedade, permitindo que ele module a incidência de impostos de acordo com as necessidades da conjuntura econômica, disse. Então, ele admitiu que esse poder de modificar, de alterar impostos é do Executivo, mas que esse Executivo tem que obedecer também às outras normas. E foi por causa disso que houve essa demanda lá no Supremo. Então, basicamente, Lula está numa situação bem difícil, porque ele estava contando com esse dinheirinho que ia entrar aí agora, né, que ia ser um dinheirinho que ia entrar no caixa do governo, para poder dar conta das coisas que ele tem que dar, né, das contas públicas. Então, está numa situação bem difícil, porém, contudo, todavia, cá está, vou botar aqui a notícia de agora a pouco, cá está ele dizendo que não tem problema nenhum, né, que inclusive ele está pensando em ser, né, se candidatar a presidente de novo, e que vai ganhar. Então, ele está realmente muito confiante, apesar desse dinheirinho extra que não entrou, mas ele está realmente confiante de que vai dar para ganhar. Vai dar para ganhar e certamente ele, né, apesar das pessoas estarem dizendo que ele, né, não está mais governando, que ele não está sabendo mais governar, ele vai em frente e diz que está tudo bem. Está tudo bem. Bom, palavra de Lula da Silva, você não pode escrever, né? Quer dizer, você pode até escrever, mas você tem que escrever com a opção de editar, né, para você poder depois editar e colocar um adendo dizendo ele falou isso, mas aconteceu aquilo, né? Então você pode muito bem escrever o que o Lula está falando agora. Hoje é dia 4 de julho de 2025. Você pode escrever. Escreveu. Tá aqui o Globo, escreveu o que Lula está falando. E ele disse que o governo dele não acabou. E que ele vai ganhar, inclusive. Aqui, ó. Diz que o governo não acabou. Né? E que está pensando, inclusive, em a reeleição. O candidato forte à reeleição. Tá aqui. Então, anota o que ele está falando. Agora vamos ver, né? Vamos ver daqui a um ano. Vamos ver se... Vamos voltar aqui, né? 4 de julho de 2026. Para ver como é que vai estar, né? Àquela altura do próximo ano. O dito governo de Lula, que eu acredito que já acabou. Já acabou antes disso aí. Antes desse IOF já acabou. Acabou no dia mesmo que ele assumiu. Naquele dia lá do fatídico, né? No fatídico 8 de janeiro, que ele entrou lá, né, que as portas do inferno de Brasília se abriram para ele, pois naquele dia acabou o governo dele, mas ele insiste em governar, apesar disso, está aí, né, confabulando a próxima reeleição. Bom, é isto, eu vou deixar aqui essa dica, inclusive eu vou indicar que você assine esse canal aí, ó, tá vendo? É um canal bom de notícias, tá? Se você quiser, é claro. Não estou obrigando ninguém a fazer nada. Até a próxima.